Oi, minha gente! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Março de 2021, dia 1º de março de 2021. Mais um mês se iniciando. E eu poderia dizer que talvez mais um ano se iniciando. Mas como assim, Gabi? Por quê? Nós já estamos em março. O que tá acontecendo? Gente, não sei se vocês pararam pra fazer essa análise, né? Mas foi exatamente em março do ano passado que a pandemia deu esse boom, né? E que o ano realmente começou, né? No ano passado. Ou terminou, dependendo da visão de algumas pessoas, né? Mas assim, o ano mudou completamente, começou de uma forma totalmente diferente. E a pandemia faz aniversário esse ano, né? Um ano de que nós estamos vivendo os tempos mais loucos da nossa vida, os tempos mais incertos da nossa vida, de medo, de insegurança, de depressão, de ansiedade, de muita loucura, de muita novidade. Esse mês faz exatamente um ano que tudo está acontecendo. E quando eu parei para analisar, né, o ano que se passou, de março a março, o ano de pandemia, eu consegui tirar muitos aprendizados desse ano. Mesmo em tempos tão incertos, em momentos tão dolorosos, de tantas perdas, de mortes e muitas coisas acontecendo, muitas coisas mudaram dentro de mim e me trouxeram um grande benefício como ser humano, como pessoa, como amiga, como esposa, como filha. Eu fui completamente transformada e eu acredito que todo mundo foi, né? É claro que tem muitas pessoas que vão entrar e sair dessa pandemia da mesma forma que entraram e às vezes até pior, né? Infelizmente. Mas pra maioria das pessoas que eu converso, teve muitas coisas que mudaram, muitas coisas a gente aprendeu. E já estava no meu script fazer esse vídeo pra vocês sobre algumas coisas que eu aprendi com essa pandemia, sobre esse novo mês de março que se inicia. E aí eu fiquei bem chateada com as notícias, né, agora de março. E essa variante, e a coisa aqui na minha cidade, o número de casos voltou a subir demais, hospitais lotados, mesmo com a vacina, e essa vacina vai funcionar ou não vai para essa variante, e um ano que a gente achava que as coisas iam começar a normalizar, parece que não muito, e eu tava bem chateada, e eu falei, meu Deus, eu não tô muito afim de fazer esse vídeo. Mas aí eu parei pra pensar que eu deveria sim fazer esse vídeo, porque são todas essas transformações que a gente viveu, todas essas lições que a gente aprendeu, que vão nos ajudar a continuar passando por isso. Mas como assim, Gabi? Gente, o cenário, ele pode continuar sendo o mesmo. E às vezes até pior, mas nós não somos mais os mesmos. Nós estamos transformados, nós tiramos lições, nós aprendemos. E aí a gente pode sim e deve se apoiar em tudo isso para gerar esperança no nosso coração, porque senão a gente vai ficar louco. No meu caso, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que gostava de sair, que gostava do agito, que gostava de ter gente na minha casa. Eu gosto de estar o tempo todo celebrando a vida, celebrando com as pessoas que eu amo. E aí veio a pandemia e nós tivemos que nos isolar. Eu fiquei trabalhando da minha casa, né, durante uns 4 meses, eu dava aula online. E assim, gente, eu só via meu marido saía pra trabalhar porque ele é médico, trabalhava no hospital pra ajudar. E a gente ficava vivendo assim só nós, porque a gente tinha muito medo de passar alguma coisa pros nossos familiares. Enfim, depois meu pai e minha mãe acabou até pegando, minha irmã também, meu cunhado, mas não veio de nós, né, meu pai pegou no trabalho dele. Mas a gente tinha muito medo da gente ser esse vetor de transmissão por conta do Matheus trabalhar no hospital. Então a gente realmente se isolou. E isso me obrigou a viver muito mais a minha casa, a viver muito mais a minha realidade, a minha família. E foi quando eu aprendi que o amor se faz dentro de casa. Por causa da pandemia, eu entendi que a fonte de todo o amor e da alegria maior da minha vida tá dentro da minha casa, dentro da minha família. Porque eu não sei vocês, gente, mas eu trabalhava às vezes 13 horas por dia. Eu ficava o dia todo fora da minha casa. Eu vinha pra almoçar e voltava, já era quase 9 horas da noite. Então naquela correria louca, sabe? E quantas vezes eu disse que eu não tinha tempo pra minha família. Eu tinha acabado de pegar a Cacau em janeiro. Eu não conseguia nem ensinar direito ela a fazer xixi e cocô no lugar certo. E aí eu tive esse tempo pra ficar na minha casa. E eu comecei a amar a minha casa. Eu comecei a amar ficar dentro da minha casa. Tanto que uma das consequências disso é hoje eu trabalhar meio período no estúdio. Entendeu? Então foi quando eu tinha os projetos aqui no YouTube, os projetos de curso, mentoria que eu tenho, que eu vou lançar.
Então eu queria mais tempo para trabalhar em casa e para ficar mais na minha casa, para curtir mais a minha família. E isso é um reflexo que veio da pandemia. Eu não estou dizendo que trabalhar fora, que construir minha carreira profissional não seja algo importante para mim. Isso é importante para mim, isso me traz muita satisfação pessoal. Mas hoje eu não deposito a minha alegria nisso, eu não deposito toda a importância da minha vida nisso. A prioridade da minha vida é a minha família, o meu patrimônio é a minha família, é o meu casamento, é a minha igreja doméstica. Então a pandemia, eu acho que ela trocou de lugar algumas prioridades, né? Antes o que era prioridade, que eram os nossos trabalhos, que era dinheiro, que era pagar conta, a gente precisou trocar isso por sobreviver, por ter saúde, por cuidar da nossa família. Porque o que era ficar em casa? Era a gente cuidar da nossa família, era a gente cuidar dos nossos, era a gente cuidar também da humanidade. Então, eu acho que as prioridades mudaram muito e que realmente hoje eu prefiro ganhar menos e ficar mais tempo na minha casa. Então, essa foi uma das principais mudanças e lições que eu aprendi com a pandemia. A segunda lição que eu aprendi nessa pandemia foi sobre esperança. Eu não sei vocês, mas eu cresci na igreja ouvindo de que a gente precisa depositar a nossa esperança no Senhor, que a nossa esperança está no Senhor. E eu realmente achava que eu era uma pessoa que eu depositava minha esperança no Senhor. Aí veio a pandemia e me mostrou que eu não depositava era nada. Porque assim, gente, eu não sei vocês, mas a gente tinha, né? Eu tinha uma falsa impressão de que eu controlava minha vida. Quando na verdade a gente não tem controle de absolutamente nada. Quando Deus quer, Ele estrala o dedo e muda todos os nossos planos e muda toda a rota de um mundo inteiro. Porque é Ele que governa essa terra, né? E eu acho que a gente aprendeu que realmente assim, a depender de Deus, a colocar nossa esperança mesmo no Senhor e depender dEle, depender da proteção dEle, depender do cuidado dEle, da misericórdia dEle, depender. Para encerrar, eu quero falar sobre a terceira coisa que eu aprendi nessa pandemia, que foi sobre a minha capacidade e sobre a capacidade do ser humano de uma forma geral de se reinventar, de conseguir ressignificar as coisas e de fazer as coisas acontecerem mesmo no meio dessa pandemia. Porque assim, gente, eu sei que o ano foi ruim para muitas pessoas em quesito de morte e muitas empresas faliram, mas eu também conheço muitas pessoas que se reinventaram nessa pandemia e que melhoraram o salário, que melhoraram a profissão, que melhoraram muito profissionalmente. Eu sei de pessoas que fizeram dos seus hobbies profissão. Eu sei de pessoas que saíram dos seus empregos físicos e foram trabalhar somente com o digital, com o online. O tanto que o digital e o online cresceu nesse último ano, gente. Eu acho que a gente cresceu no digital uns 10 anos. Eu que era uma pessoa que eu não dava bola para curso online. Eu fiz um puta de um curso online. Eu nunca imaginei na minha vida que eu conseguia assistir uma aula online e aprender alguma coisa. Então, assim, o quanto a gente teve que se ressignificar e que a gente cresceu e aprendeu sobre a nossa capacidade. Eu dei aula online nesses 4 meses e meio aí que eu fiquei dando aula online. Gente, eu dei aula com detergente, com toalha, com cadeira, tudo quanto é tipo de pilates eu inventei nessa pandemia para as minhas alunas. E eu ficava depois pensando, meu Deus, olha tudo isso da onde que eu tirei essas coisas, sabe? Mas a gente tem essa capacidade, né? E a gente teve que, além de se reinventar profissionalmente, enfim, a gente teve que se reinventar como ser humano. A capacidade da gente ressignificar o nosso olhar, que é sempre voltado pro nosso umbigo, de olhar pro mundo, de olhar e pensar num coletivo. Então isso é algo pra mim, assim, que foi surreal. É claro que eu aprendi muito mais coisas nessa pandemia do que eu tô falando aqui pra vocês, mas a minha intenção com esse vídeo é fazer você refletir sobre as lições e as coisas boas que você tirou, para que você se apoie nisso e renove a sua esperança para tudo que nós ainda vamos viver. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem controle sobre nada disso. O que a gente pode controlar é a forma como nós vamos encarar isso, a forma como nós estamos dispostos a viver isso. E eu prefiro viver isso pela fé, pela esperança e de coração aberto para tirar os novos aprendizados que Deus tem para mim.
E era isso que eu queria trazer pra vocês nesse primeiro vídeo de março. Eu quero agradecer você que ficou aqui me ouvindo até agora. Não esqueça de deixar aqui o seu curtir, de se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas se você acha que ele é relevante na vida das pessoas. Escreve aqui pra mim nos comentários qual foi a maior lição que você aprendeu nessa pandemia. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!